Nos últimos meses, vários senadores e várias senadoras vêm manifestando a partir dessa tribuna uma legítima preocupação com os rumos da nossa indústria. Recordo-me, por exemplo, de pronunciamentos dos nobres colegas Paulo Paim, Ciro Miranda, Ana Amélia, que preside neste momento a sessão, Walter Pinheiro, entre tantos outros parlamentares, aqui na Câmara dos Deputados, que se mostraram e se mostram aflitos com a crescente desindustrialização do nosso país. Eu mesmo já expus alguns receios sobre esse assunto em mais de uma oportunidade, alertando para os perigos de não se tomar atitudes firmes diante da crescente competitividade dos produtos oriundos dos demais países emergentes, sobretudo a China, cuja agressividade comercial é cada vez maior. A bem da verdade, essa é uma preocupação que hoje toma conta não apenas dos parlamentares, não apenas da imprensa, não apenas dos empresários e industriais, mas de todos os cidadãos do país. De fato, a queda gradual da participação da indústria na formação das riquezas nacionais é um processo que em nosso país já se verifica há pelo menos 2 décadas, o que chama a atenção no presente e a intensificação desse processo, o consenso de que ele precisa ser revertido e, principalmente, a necessidade de se adotar ações urgentes para reverter essa perigosa tendência. Desta forma, considero da maior importância que o Senado Federal contribua para esse debate, discutindo as causas da desindustrialização nacional e apresentando proposta para a interrupção e a reversão desse processo. Foi com essa intenção, senhora presidente, que apresentei requerimento para a realização de audiência pública conjunta da Comissão de Assuntos Econômicos e da Comissão de Assuntos Sociais para debater a desindustrialização nacional. O requerimento já foi aprovado em ambas as comissões e nele propus que se convidasse para a audiência os senhores Fernando Pimentel, ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Antônio Delfim Neto, economista, Paulo Scaff, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Robson Braga de Andrade, presidente da Confederação Nacional da Indústria, Arthur Henrique, presidente da Central Única dos Trabalhadores, Paulo Pereira da Silva, deputado federal e presidente da Força Sindical, e Paulo Bellini, presidente do Grupo Marco Polo. O mesmo requerimento foi apresentado pelo senador Moca na CAS. Acredito, senhora presidente, que reunindo autoridades representativas do poder público, da classe industrial e da classe trabalhadora, teremos uma excelente oportunidade de discutir as causas da desindustrialização e, a partir daí, alinhavar algumas estratégias que nos permitam abandonar essa posição extremamente desconfortável. Teremos a oportunidade de discutir, por exemplo, a eficácia das diversas medidas que o governo federal vem adotando para combater esse processo, especialmente diante da complexidade do quadro econômico atual, que mescla aspectos positivos e aspectos negativos. Ontem mesmo, a presidente Dilma, com um conjunto de ministros da área econômica, lançou um pacote visando melhorar essa situação. E eu tenho certeza que os 19 bilhões colocados no BNDES para empréstimo às empresas e as desonerações de IPI de vários produtos poderão amenizar essa situação. De fato, embora tenhamos ultrapassado o Reino Unido e assumido o posto de 6ª economia do mundo, alguns dos nossos indicadores não deixam de ser preocupantes. Crescemos apenas 2,7% em 2011, menos do que a China, com 9% de crescimento, a Índia com 7%, a Rússia com 3,5%. E entre os setores da nossa economia, a indústria, mais uma vez, foi o que registrou o menor crescimento, 1,6%, enquanto o setor agropecuário cresceu 3,9% e o setor de serviço 2,7%. O governo federal tem dado mostra de que a questão industrial é uma das prioridades do momento. Medidas recentes para controlar
a valorização do real diante do dólar e as sucessivas reduções da taxa Selic, que deve alcançar o patamar de 9% no futuro próximo. São indicações claras de que o governo está tentando criar condições favoráveis à recuperação da indústria brasileira, que investiu pouquíssimo no segundo semestre do ano passado. Tais ações vêm sendo reforçadas por declarações do ministro da Fazenda, Guido Mantega, que afirmou em audiência pública aqui no Senado há alguns dias que o governo não abandonará a indústria e que prevê um crescimento de 4,5% para a economia brasileira em 2012. Compartilhamos, é claro, o otimismo do ministro Mantega, mas não podemos deixar de perceber que as causas profundas da desindustrialização não vêm sendo combatidas com a devida firmeza. Afinal, um real supervalorizado e uma taxa de juros alta não são os únicos nem os principais obstáculos que a indústria brasileira tem enfrentado. A competitividade da indústria brasileira continuará seriamente comprometida enquanto impusermos ao setor produtivo uma das maiores cargas tributárias do planeta, enquanto dificultamos a criação de novas empresas e a formalização de novos negócios, enquanto não formarmos, educarmos e reciclarmos adequadamente nossos trabalhadores e, principalmente, enquanto não eliminarmos os inúmeros gargalos da nossa infraestrutura na energia, no transporte, na tecnologia. Pergunto-me também se as recentes medidas protecionistas adotadas pelo governo federal, como as restrições impostas à importação de automóveis fabricados no México, não apontariam o surgimento de uma tendência perigosa na nossa política de comércio exterior. Nós que por tantos anos criticamos o protecionismo praticado por norte-americanos e europeus em relação aos nossos produtos, agora nos valemos de práticas semelhantes. Justamente quando deveríamos adotar uma postura mais voltada para a integração regional, para a valorização do Mercosul, para o estímulo ao comércio intracontinental. Enquanto os países da Europa, da Ásia e da América do Norte intensificam cada vez mais as transações comerciais intra-regionais, a América Latina vai na direção contrária. Estamos criando mais e mais empecilhos para o comércio com nossos vizinhos. E isso, no meu entendimento, é uma estratégia ruim no longo prazo, por mais benefícios que ela possa trazer no curto prazo. Em suma, senhora presidente, são questionamentos dessa natureza que eu gostaria de ver debatidos na audiência pública conjunta da CAI e da CAS, que realizaremos aqui no Senado. Tenho certeza de que boas ideias e boas soluções surgirão deste encontro. Nos mais de 500 anos de nossa história, nunca estivemos tão próximos da condição de país plenamente desenvolvido. O que nos impede de dar os últimos passos nesse caminho é justamente o fato de que não estamos explorando o potencial da indústria nacional. Um país com as dimensões do Brasil só alcançará o pleno desenvolvimento ancorado em uma indústria forte e competitiva. É nisso que temos que trabalhar no presente. Muito obrigado.